Bom, pessoal, nós ficamos de resolver essa integral dupla e eu fiquei de passar para vocês. Então, vocês lembram dessa parte, né? Então, como que nós vamos fazer isso? Nós vamos observar o que está acontecendo aqui. A gente não consegue resolver essa integral. Por quê? Porque ela não é uma integral elementar primitiva. Então, o que nós vamos pensar? Nós vamos pensar em mudar. Ao invés de ser dy dx, nós vamos trabalhar dx dy. Então, vamos ver como é que está essa figura, a parte da base. Aqui é x, aqui é y. O que eu tenho na realidade? Eu tenho que o x está variando de 0 até 1. Então, o x está variando de 0 até 1. O y está variando da reta y igual a 4x até y igual a 4, que é aqui. Ok? Então, essa região nossa aqui, ó, é a região que vai ser integrada para que depois nós possamos calcular quanto que é o volume gerado por esse sólido. Muito bem. Para isso, nós vamos inverter essa situação. Nós vamos dizer o seguinte: nós vamos calcular a integral dupla, sim, mas nós vamos calcular, ao invés de fazer o x aqui variar, nós vamos fazer o y variar. Então, o que nós vamos pensar? Nós vamos pensar assim: o y está variando de quanto? De 0 até 4. Nosso y, de 0 até 4. Então, isso é dy. E o nosso x? O nosso x está variando de 0 até essa reta aqui, ó. De 0 até essa reta. E quem é essa reta? Essa reta é y igual a 4x, mas se eu colocar o x em função de y, fica y sobre 4 igual a x. O que nos leva a entender que nós estamos variando em x de quanto? De 0 até y sobre 4. Essa função, que é uma exponencial, e elevado a menos y ao quadrado, por que ela é interessante? Porque eu vou integrar ela em relação a x. Então, essa é uma constante quando eu trabalho em relação a x. Então, nós sabemos integrar de 0 a 4, uma constante permanece e a integral de dx é x, variando do mínimo até o máximo. Tudo isso dy. O que nós entendemos? Que nós vamos aplicar o teorema fundamental que diz o f em y sobre 4 menos o f em 0. Certo? O que vai dar isso aqui? Não se esqueçam que nós integramos em relação a x. Então, quem vai entrar no lugar de x aqui, ora é y sobre 4 e ora é 0. Tudo bem, pessoal? Então, quando a gente voltar para cá, o que nós vamos ter? Nós vamos ter exatamente o quê? Vou apagar essa parte também, tá? E aí, a gente volta a lembrar que nós temos a integral de 0 até 4. Nós vamos aplicar tudo em y sobre 4. Então, fica e elevado a menos y ao quadrado, que multiplica y sobre 4, que entrou no lugar do x. Menos, de novo, e elevado a menos y ao quadrado, vezes 0. Tudo isso, agora, nós estamos com quem? Nós estamos com dy. Só que a gente sabe que é 0. E isso daqui é uma integral que nós estamos cansados de resolver. Porque essa é uma integral que nós chamamos integral pelo método de substituição. Por que é pelo método de substituição? Vê se vocês lembram aqui. Nós pegávamos o quê? Esse cara aqui e nós chamávamos ele de u. Então, vou parar, vou fazer aqui do lado, ó. Quem é u? U é menos y ao quadrado. Então, du dy é menos 2y. Então, du sobre menos 2 é quem? Aqui é du dy. Então, du sobre menos 2 é igual a dy. O que nós vamos fazer? Nós vamos trocar. Então, vai ficar a integral de 0 a 4
de y sobre 4 e elevado a u vezes dy. Mas quem é dy? dy é o quê? É aqui ainda falta um y, né? Porque olha, quando a gente trocou, esse y fica aqui. Então, quem é dy? dy junto com o y, dy junto com o y é du sobre menos 2. Então, se você prestar atenção aqui, você tem o dy junto com o y. Então, se y dy é o mesmo que está aqui, eu posso trocar isso por du sobre menos 2. Conclusão, 4 vezes menos 2 dá menos 8, cai fora porque é uma constante. Daí a integral ficou de e elevado a u du. Só que a integral de e elevado a u du é e elevado a u. Então, se a integral de e elevado a u du é e elevado a u, o que nós temos? Menos 1/8, não é? De e elevado a u. Que agora está variando de 0 a 4, mas antes nós temos que devolver quem é que nós chamamos de u, menos y ao quadrado. Então, ficou e elevado a quem? A menos y ao quadrado, variando de 0 até 4. Muito bem. Quando for 4, quanto vai dar isso? Menos 1/8, 4 ao quadrado, 16. O menos está fora, fica e elevado a menos 16. Menos, tudo isso em 0. Qualquer número elevado a 0 dá 1, fica menos 1/8. Muito bem. Então, o que nós temos agora? Nós temos o quê? Esse valor aqui, esse menos 2, vocês lembram que ele veio negativo para cá, tá certo? Então, quando a gente tem esse menos 1/8, você concorda que é f de 4 menos o f de 0? Então, como já tinha um menos, esse menos aqui, ele é mais. Por quê? Porque se você lembrar, você tem, vamos olhar aqui do ladinho, ó. Tudo isso em 4, menos tudo isso em 0. Então, quando você aplicar aqui no menos f de 0, estão vendo? Você vai ter já esse menos 1/8 vezes e elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 dá 1, vai dar menos 1/8 como resposta. Como tem o sinal de menos aqui, fica mais. Então, essa é a resposta final. Acontece que essa resposta final, vou apagar aqui, ó. Ela pode ser melhorada, se você quiser. Por que ela pode ser melhorada? Porque, veja, menos 1/8 elevado a menos 16 mais 1/8. Se você colocar 1/8 em evidência, fica menos 1/8 elevado a menos 16 mais 1. Pronto. Essa é a nossa resposta final. Isso daí, unidade de volume. Não é? Por quê? Porque nós estamos integrando, nós estamos com uma integral dupla. Para ficar mais elegante, você pode trocar. Fica 1 menos 1/8 de e elevado a menos 16. Essa é a nossa resposta final da pergunta que foi dada. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, nós estamos no site ou no fórum, tá? Estudem bastante e até quarta-feira eu estou na faculdade. Um abraço.